sejam muito bem-vindas a mais uma live Hora Criança Pix, um momento em que a gente dá dicas e alternativas naturais para você cuidar do sono e da saúde do seu filho. Eu sou Yara Azevedo e estou aqui representando todas as mamães e as suas dúvidas. E eu sou Glauci Monteiro, terapeuta das práticas integrativas na infância. A famosa Tia Glauci. Tia Glauci, hoje a gente vai falar sobre o medo da auriculoterapia em bebês, né? E o medo é um assunto, assim, que muitas mães têm medo, né? E eu quero começar esse assunto primeiro perguntando sobre você. Você alguma vez já sentiu medo da auriculoterapia não dar certo quando você cuidou de algum paciente? Sim, muitas vezes, né? Até porque o medo é completamente natural. Todos nós temos medo do desconhecido. E eu também tive medo algumas vezes, principalmente na primeira vez que eu fui atender um bebê e me questionei se realmente iria dar certo. E hoje, como é que tá esse medo? Hoje você ainda sente esse medo quando você atende algum bebê? Não, hoje não mais. Porque com o passar do tempo, né, de tanto ver que dava certo, eu parei de ter medo. A primeira criança que eu atendi, ela tinha problemas para dormir, sem nenhum problema de saúde assim aparente, né? Então eu fiz a primeira aplicação e vi que tinha dado resultado. Tinha dado um resultado assim, razoável para mim, né? Depois eu voltei na semana seguinte e no dia seguinte, após a aplicação, a avó me enviou uma mensagem dizendo que todos na casa tinham dormido pela primeira vez desde que o bebê tinha chegado da maternidade. E só um detalhe, ele já tinha 8 meses, tá? É. E a outra criança, ela era uma recém-nascida, e eu apliquei 3 cristalzinhos na orelhinha dela. No dia seguinte, eu voltei lá para fazer uma nova aplicação. Aí você vai me perguntar, por que voltou no dia seguinte, né, para essa, e no outro voltou na semana seguinte? Né? Porque eu Eu ia tenho um perguntar método, mesmo. né? É, é a curiosidade, né? Então, explicando, é porque eu tenho um método, né, que eu criei para o uso da auriculoterapia na infância, que a criança, quando ela é muito pequena, no caso dessa, né, uma recém-nascida, existe um tempo certo de permanência dos cristais na orelhinha. Então, na terceira aplicação, quando eu fui lá, quando eu voltei na terceira aplicação, o problema do refluxo já tinha sido controlado. Então, essa segunda criança aí que você atendeu, ela era uma recém-nascida que não dormia bem por causa do refluxo. Isso, por causa de um refluxo, né? Ela era muito bebezinha. Eu vou contar uma história aqui, né? Porque no começo de tudo, quando eu comecei a estudar a medicina tradicional chinesa, eu era descrente, sabe, dessas técnicas, né? Acredito que muita mãe, muita gente também é. Mas eu vou contar um fato aqui muito real que aconteceu comigo, tá? No início dos meus estudos lá na medicina chinesa, né? Eu tinha esse problema de acreditar que as coisas iriam dar certo, né? Então eu fui fazer um curso de auriculoterapia, foi o primeiro curso que eu resolvi fazer na área da auriculoterapia, né? Foi mais para completar assim o meu currículo, né? Acrescentar mais uma prática. Então cheguei lá no curso, né? Comecei a assistir a aula e depois teve a prática, né? Como todo curso tem. E eu já estava com uma dor na coluna assim, já fazia uma semana, né? Mais precisamente assim na lombar. Aí a professora chegou perto de mim e perguntou se eu tinha alguma questão, né, algum problema para tratar com a auriculoterapia. Aí eu relatei a questão dessa dor, né? Então, ela pegou e aplicou os cristais na minha orelha e poucas horas assim eu já senti um alívio, né? Eu falei, bom, parece que esse negócio funciona. Aí eu cheguei em casa, já estava sem dor. E eu achei isso incrível. Tá? Daí eu comecei a praticar a auriculoterapia, né, em todo mundo que eu encontrava na minha frente, assim, que falava que estava com algum problema, alguma dor, né? Tá com dor de cabeça, então vamos fazer auriculoterapia. Eu já andava Eu já ia te dentro perguntar, da você bolsa, andava com as coisas na bolsa? andava com a placa e com a pinça dentro da bolsa. Aí eu falava assim, estou com a dor na coluna, estou com dor de cabeça, estou com a dor no braço. E aí eu lá aplicar a auriculoterapia. Para ver, para estudar, para ver que dava resultado, né? Que legal.
E, Tia Glaucia, então, assim, só para voltando aqui ao meu script, e por mais que você já tenha falado aí, né, relatado esse fato que você foi a prova viva, né? Você tinha lá suas dúvidas e quando deu certo com você, pum, esse negócio funciona. Mas com relação aos seus atendimentos com os bebês, assim, o que que você considera que foi fundamental para que o seu medo de fazer dar certo, né, no bebê, da auriculoterapia funcionar quando você estava atendendo um bebê, para que esse medo passasse? O primeiro passo, né, para o medo passar é ver o resultado na prática, né? E isso eu já tinha visto com os adultos que eu atendia, Desse né? jeito que você Então, falou. é, né, desse jeito eu ia atendendo, ia vendo os resultados e vi que dava certo. Daí eu criei a técnica para atendimento infantil, né? Então, a partir da prática, né, e vendo os resultados, foi quando eu perdi o medo. Então, quanto mais eu via os resultados nos meus pacientes, eu ia ficando mais segura e o medo ia diminuindo. E também tem o fato que a auriculoterapia é uma técnica muito consolidada aqui no Brasil, né? Desenvolveu há muitos anos atrás, com achados em lugares, outros lugares do mundo, né? E hoje, ela é muito consolidada aqui, tanto que é uma prática autorizada pelo Ministério da Saúde. E ela é bastante utilizada por médicos também, né? Por médicos e outros profissionais da área da Pois saúde, é, pelo que eu ando vendo. como por muitos médicos, outros profissionais de saúde, né, em geral, como fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, né, recorrem à auriculoterapia como um meio de tratamento para os pacientes deles, né, até como uma terapia complementar, que é uma terapia complementar mesmo, né? A gente Sim. fala muito aqui dessa técnica, né, de um francês que, a partir desses achados antigos da auriculoterapia, né, que ele viu que fazia efeito, ele foi estudar, né, essa técnica através do feto invertido. Ele criou essa técnica, né, e viu que o feto invertido era a orelha. E, a partir daí, ele foi colocando pontos, né, e via que dava resultado. Por exemplo, o feto invertido, a cabeça da criança é o lóbulo da orelha, né? Então, a partir daí, ele viu que ele podia tratar as pessoas com um microsistema, né? É muito interessante, o estudo é muito interessante. Mais para frente a gente fala sobre a descoberta da auriculoterapia e, Maravilha, maravilha. e a gente fala sobre isso aí mais para frente. Eba, vou querer saber de tudo, obviamente, nos mínimos detalhes. Agora, Tia Glaucia, trazendo isso para o universo da mãe, né? Porque assim, você, obviamente, é mãe também. Você sabe o tanto de medo que a gente sente, que a gente passa a sentir quando o filho da gente nasce, né? É muito comum que mulheres muito corajosas, que eram destemidas antes da maternidade, que depois elas comecem a ficar muito medrosas, e principalmente quando o assunto é a própria criança, porque é aquela coisinha ali, super frágil, totalmente dependente. Então, é muito comum que as mães, elas também tenham muito medo de fazer a auriculoterapia no bebezinho. Como é que esse medo das mães que você convive aí diariamente? Então, como eu já disse, né, ter medo do desconhecido é completamente normal, né? E acontece até com as melhores mães. A intensidade é maior quando se trata de algo assim que vai expor o bebê, né? O bebê, para toda mãe, né, para nós que já somos mães, é o bem mais precioso que a gente tem, né? E naquele momento a auriculoterapia é uma coisa nova, é uma opção que ela vai ter para tratar a dor dela e da criança, né? Então a mãe vai ter medo que dor orelhinha, medo de dar alguma reação adversa, medo de sair de casa, ir até o espaço com a criança, porque muitas vezes, né, é um recém-nascido e não tomou as primeiras vacinas, né? Tudo isso são objeções que causam medo em qualquer mãe, isso é normal. Sim, e principalmente agora em pandemia, né? Que o medo
Tem que ter Pois medo. e o cuidado tem que ser redobrado, né? Exatamente. Então, Tia Glaucia, sabe por que que eu comecei assim, de todas as perguntas, eu comecei perguntando primeiro, né, se você já teve medo da auriculoterapia não funcionar em bebês? É porque, obviamente, eu já sabia que a resposta ia ser sim, né? Provavelmente, porque um dia você começou, antes de atender o primeiro bebê, provavelmente você teve lá as suas dúvidas. E exatamente por ter consciência de que o desconhecido, né, ele causa medo e o medo é comum. Exatamente isso que eu queria ouvir de você e foi exatamente o que você falou. E onde que eu queria chegar com tudo isso, né? Conduzindo o assunto dessa forma, né? É que é o seguinte, é a grande mensagem que a gente tem aqui nessa live de hoje, que é você que já era mãe, que já tinha estudado, que teve profissionais muito qualificados ali te ensinando, te mostrando na prática, né, que funcionava. A sua professora foi lá, colocou na sua orelha, você chegou em casa sem dor, uma dor que já estava ali há alguns dias, né? E aí, ainda assim, em algum momento, mesmo tendo todos esses motivos racionais para não ter medo, ainda assim você teve medo lá na hora de atender um bebê. E aí é muito comum, né, que as mães também tenham esses medos. Então é super natural, né? O objetivo dessa live é exatamente falar do medo das mães de expor o bebê, de expor a criança dela numa técnica que ainda, por mais que já seja muito difundida, não é, e reconhecida pelo SUS, não é uma coisa que todas as mães já sabem, que já usam, né? Ainda é um negócio que ainda tem muito a ser disseminado, muito a ser difundido. Então, esse medo, ele é algo totalmente comum, né? E o nosso objetivo aqui é exatamente deixar claro para essa mãe que o medo que ela sente é comum, mas que esse medo pode impedir ela de acabar com aquele problema que está ali sem deixar a criança dela dormir, né? Então, por exemplo, Sim. porque se a criança está com refluxo, por exemplo, se a criança está com cólica, que acho que é o top das galáxias que faz com que as crianças não durmam nos primeiros meses aí de vida e que deixa as mães malucas, é um negócio aterrorizante, né? A minha filha tinha cólica, meu sonho era ter te conhecido naquela época, com certeza eu ia ter dormido muito mais, né? Depois a gente ainda vai Sim. contar essa história aqui, porque quando eu te conheci, a minha filha já tinha 2 anos e eu ainda não dormia bem. O problema do sono dela foi resolvido quando depois que eu te conheci, foi quando as coisas melhoraram com as suas dicas, enfim, com a aurículo e algumas outras técnicas a mais que finalmente eu passei a dormir direito. Mas essa mentalidade e esse medo não pode ser um impeditivo, né? E é para isso que a gente está aqui, para poder mostrar para as mães que a aurículo existe, que ela é confiável e que ela não precisa ter medo de usar essa técnica, porque, além de tudo, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde, ela está presente no SUS, né? Inclusive, talvez Sim. isso não seja conhecido ainda. Sim, a auriculoterapia está entre uma das 29 práticas, né, oferecidas aí pelo SUS. E eu vou contar aqui, quando eu atendi em casa, né, que o medo das mães é muito comum, né? O medo é natural da superproteção. E quando é um bebê, com relação a bebê, né, eles vêm ao mundo tão indefesos, né? Depende da gente de tudo. E quando eu atendi em casa, o que mais as mães tinham medo é na hora da aplicação cair um cristal dentro do ouvido da criança. E me perguntavam também sobre a aplicação em um ponto errado, né, pelo fato da orelhinha ser muito pequena. E outras perguntavam, vai doer? Né, porque a orelhinha é tão frágil, né? É uma cartilagem tão fininha. E outras eram medo do efeito colateral. Né? São medos assim completamente diferentes. Ótimo! Vamos falar de cada um deles, então. O primeiro que você falou foi o medo de doer. Dói? A mãe precisa ter medo de doer? De que vai doer a orelhinha da criança? Não, não precisa ter medo que vai doer, porque a técnica que eu criei ela é totalmente diferente, tá?
dependendo da idade da criança, ela não precisa ficar com o cristal o dia inteiro na orelha, tá? Então, não vai doer. Ótimo. Depois você falou de cair dentro da orelhinha, né? Na verdade, acho que eu falei errado aqui. O primeiro foi o medo do cristalzinho Isso. cair dentro da orelha. É, já aconteceu alguma vez? Isso é comum? Como que é? Porque é um medo, né? Assim, é racional pensar nisso. Aí se isso aí rolar lá para dentro? Nunca caiu, né? Pelo menos comigo nunca aconteceu de cair, porque o cristal ele é grudado no micropore, né? Que vai na orelha. E outra coisa que eu faço é colocar uma lãzinha de algodão na entrada do ouvido da criança para prevenir, tá? Mas comigo nunca aconteceu de cair nenhum cristal dentro da orelha da criança, não. Do ouvido da criança, não. Se a mãe não confiar no micropore, tá ali o algodãozinho Pois é, para poder isso. não deixar rolar. E eu acho que até a própria anatomia, né, da orelha, porque Uhum. ela já foi feita exatamente para as coisas não caírem lá dentro facilmente. Pois é. Mas para prevenção eu sempre coloco um algodãozinho ali dentro, né, para prevenir, para a mãe ficar mais segura. Maravilha. E ainda tem também um detalhe que eu percebo muito que acontece na orelhinha da Maria Clara, minha filhinha, que não é mais Uhum. bebê, mas tem 3 anos. É que às vezes eu tenho dificuldade até de tirar, né? Porque tem o micropore, aí eu tenho que Sim, tirar, ele não vai sair sozinho, fica grudadinho lá, né? isso é. Quando acontece Uhum. dela passar a mãozinha e tirar, já ela acabar tirando o micropore, o cristalzinho ele pega a cola, né, do micropore e já aconteceu dele É, e continuar não lá cai. grudadinho na orelha Uhum. e não sair de lá, eu mesma tirar. Sim. Ótimo, Então, não precisa de ter medo de cair dentro da orelha, a mãe que está com medo aí, Não, não, não. não vou levar minha criança para fazer uma auriculoterapia, não confio, por exemplo, na auriculoterapia, porque pode cair. Então, esse medo já mostramos aí que ela não precisa ter, Pode né? ficar tranquila. Não, não vai cair dentro do ouvidinho da criança. Maravilha. E com relação a colocar um ponto no lugar errado? Não tem problema nenhum, porque se acontecer de colocar num ponto errado, a auriculoterapia, ela é uma técnica que ela é autorregulatória. Então, assim, coloquei no ponto errado, ele não vai fazer efeito. Ele só vai fazer efeito naquele ponto que tem o problema a ser tratado. Ah, isso é muito interessante. Então, porque eu sei que são centenas, talvez, de pontos que tem na orelha, né? Ah, sim. Aham, Se muitos eu pontos. simplesmente pegar agora eu tô viajando, hein, Tia Glaucia? Se eu pegar uma sementinha e colocar em todos os pontos, isso significa que eu vou estar fazendo bem, não, né? Eu só preciso colocar a ponta onde Não, precisa ser tratado. sim. O menos é mais. Vamos trabalhar assim, Ótimo. Só onde né? precisa. Onde precisa, só onde precisa. Ótimo, muito bom saber. É interessante, então não é a quantidade de pontos, é realmente Não. identificar Até quais para o pontos vão cérebro ser entender, né, tratados. o que vai acontecer, o que o corpo está querendo, né? Então, assim, quanto menos ponto você colocar, é melhor. Isso eu ensino Ah, também, né? Na minha técnica. Quando é criança, a gente vai começando com poucos pontos, uhum, tá? Até saber se vai dar resultado mesmo. Tá? entendi. É assim que eu trabalho com a auriculoterapia. Primeiro eu coloco os 3 pontinhos, né? Xemen, rim, simpático. A gente já dá uma regulada ali. Aí a mãe vai tendo contato comigo e vai me dizendo o resultado. Daí a gente vai acrescentando mais um pontinho, Ah, tá? Ou então a gente vai trocando, a gente vai ajustando a técnica. principalmente quando é bebê, né? Quando é criança que não fala ainda. Então a mãe tá ali, Pois ela é, tá com cólica, tá refluxo, você vê mais, porque é, tem né? Que você consegue saber identificar, mas isso. a, né? Você vai ali num jogo de erro e de acerto ali também, né? Deduzindo. A gente nunca tem certeza se é cólica mesmo que tá sentindo, se é gases, Pois é. o que é que está Uhum, se passando ali, principalmente quanto mais novinho, né? isso. Ah, Uhum. que interessante isso. Então, mais um medo riscado da lista, ou seja, se por um acaso não tem problema de errar o ponto, né? Por mais que você. Não, nenhum. Maravilha. Uhum.
Maravilha. E o tal do efeito colateral? Pode ter algum efeito colateral Nenhum, nessa técnica? nenhum. A auriculoterapia é uma técnica maravilhosa, né? Super natural, que não causa efeito colateral nenhum. Pode ficar, a mamãe pode ficar tranquila. Maravilha. E uma das principais indicações da aurícula é exatamente para o tratamento da dor, né? Sim, Então, trata ela dor, tem um trata efeito tão emocional. bom nos bebês, porque o bebê chora por quê? Porque ou porque está incomodado ou porque está com fome, né? E seja Sim, incômodo por causa da fralda, que está suja, ou por algum desconforto físico. Então, sim, a auriculoterapia tem um efeito muito rápido sobre as crianças, sabe? Então não precisa ficar muito tempo com a terapia na orelha, porque o efeito assim é muito rápido. A criança está com o sistema dela, né, biológico em movimento, em desenvolvimento, e isso ajuda para a terapia dar certo, né? Ser eficiente. sim, ótimo. Bom, então, muito legal. Então, o primeiro passo para a mãe saber aqui é que esses medos, esses principais medos aqui, a gente já abordou todos eles, né? E você já deixou claro aí todos esses pontos. Mas é comum que a mãe ainda tenha medo. Mamãe nunca vai deixar Sim, de ter medo não. cuidar, né? Quando o assunto for a criança dela. Existe alguma dica, alguma coisa para você falar para a mãe que, por exemplo, mesmo a gente abordando esses assuntos, que ela ainda tá ali com o pezinho atrás, tá ali sem saber, será, não sei o quê, ainda tá com medo? Tem alguma dica que você pode dar para essa mãe? Antes da dica, eu vou falar, né, da superação do medo, né? Quando o assunto é proteger os filhos, todas as mães, a gente tem que sempre bater nessa tecla, né, que todas as mães vão temer algo em algum momento da vida dele, mesmo que eles tenham 40, 50 anos, né? E o problema não é ter medo, né? É deixar de agir por causa do medo, né? Por maior que seja o medo, ela precisa agir na hora que o filho precisa. E quando o filho é bebê e está com dor e não dorme bem, é exatamente para protegê-lo que ela precisa agir, né? Muitos bebês em casa, né, com a mamãe lá, tem cólicas, refluxo, tosse, alergias, diarreias, e essa mãe vai precisar agir, né? Como mãe, ela vai querer proteger e acabar com aquelas dores, né, e os incômodos. E é nesse momento que ela precisa buscar as informações sobre as possíveis formas de ajudar o filho, né? Aí, eu cheguei nesse assunto porque eu quero contar uma coisa que aconteceu num post que foi feito no Instagram. Tá? Vão chegar aquelas pessoas, né, com um monte de possibilidades, né? Vai chegar a mãe, a avó, a vizinha, todo mundo dando palpite, né? Algumas pessoas elas vão indicar os chás milagrosos, né? Que foi nisso aí que eu lembrei para falar agora que teve uma pessoa no post lá de cólica que indicou fazer o chá de umbigo de uma criança do sexo oposto, né? Minha Nossa Senhora! Pois é, eu achei assim engraçado na hora, Perigoso! né? Porque pegar Perigoso, um, né? pois é, engraçado e eu falei, nossa, que perigo, né? Pegar um umbigo de uma outra criança desconhecida, na verdade, né? E fazer um chá para passar a cólica, Ô, gente, né? como se um umbigo fosse um negócio que você compra no supermercado. Eu vou pegar um umbigo ali. Peraí que agora eu vou fazer um chá de umbigo. Aí você Pois vai é, tem um umbigo aí de uma no criança do Mundo sexo Verde comprar oposto, um umbigo para fazer um chá. não é? Perigoso. A gente Então, está fazendo assim, piada, né? A gente está fazendo piada, mas assim, eu acredito que essa pessoa que indicou isso, ela acredita que funciona. pois é, ela E teve uma outras intenção pessoas, positiva ela ali tem naquele medo de momento, alguém, né? né? Ela Alguém. teve a intenção positiva dela, a intenção de ajudar outras mães, né? Mas realmente é perigoso, e é nesse momento que a mãe tem que ter medo mesmo, tá? Ela precisa escolher algo que ajude a resolver o problema da criança, mas que seja seguro, tá? Estamos falando de um recém-nascido, né? E convenhamos que certos chás, né, não são adequados para um recém-nascido, tá? Existem combinações de ervas para fazer chás que podem levar ao óbito.
É importante que a pessoa tenha uma instrução de um profissional, tá? Para fazer uma combinação de chás adequada para cada problema, para cada dor. E agora Por você outro falou uma lado, coisa muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes a mãe, ela ouve falar da auriculoterapia no bebê e ela tem medo da aurícula por causa dos cristais. Mas ela não tem medo quando alguém receita um chá, fora esse do umbigo, que é um negócio mais diferente, mas é muito comum. Quando a Maria Clara era bebezinha, um monte de gente me mandou fazer chá. Faz chá daquilo, faz chá disso. Realmente, né? Porque via lá eu com as olheiras assim, né? Sem dormir, com aquela cara de múmia acabada, e fala, faz chá disso, dá chá daquilo. Mas eu já sabia, o pediatra falou, não dá chá de nada. não pode. Mas é muito comum, principalmente se a pessoa for mais do interior, onde a prática de dar chá é muito mais comum, você acaba confiando mais, né? Então você tem medo de colocar os cristalzinhos na orelha, por todos esses que a gente falou aqui, mas não tem medo, de repente, de dar um chá. Enquanto Pois que, na é. verdade, não precisa ter medo do cristalzinho, mas precisa ter medo do chá. Pois é, o cristalzinho é uma coisa externa, vai estar ali na orelha, né? O chá não, o chá vai ser ingerido. É diferente, né? E para concluir aqui, né, tem muitas mães também que recorrem aos medicamentos, né? Voltando a falar, eu não sou contra o medicamento, eu sou contra o uso indiscriminado deles, tá? Então, assim, a mãe... Deixa eu só te interromper bem rapidinho. Sim, Você é bióloga, né? Você sim. tem toda a formação em medicina tradicional chinesa, todos esses cursos das práticas integrativas, mas antes disso, você é bióloga, né? Então, você Sim, foi entende, minha primeira graduação, foi em entende biologia. bem Então, o assim, além, funcionamento, né? sim, além da biologia, eu fiz fitoterapia chinesa, né, que envolve todos os tipos de ervas e as combinações delas. Então, assim, para indicar chá, eu sou muito cautelosa, Uhum. E tá? remédio? E o remédio como eu já disse, eu não sou contra o medicamento, eu sou contra o uso indiscriminado deles, tá? Então, assim, a mãe vê o filho se contorcendo com uma cólica, aí vai lá e dá um remedinho, né? Vamos lá dar um remedinho. Né? Na visão dela, não vai acontecer mal algum, tá? Então, assim, eu tenho uma dica muito importante para dar. Né? É só pensar em todas as vezes que o filho tiver uma cólica e você dá um remedinho, tá? Para passar a dor. Esse remedinho, ele vai fazer mal ao bebê, sim, porque ele ainda está com um sistema digestivo em desenvolvimento e pode fazer mal à parte gástrica, por exemplo, tá? Então, assim, eu opto sempre pelo que há de mais natural. E para a criança, eu só indico a auriculoterapia quando ela é muito pequenininha. Por quê? É um método muito natural, tá? Existe há mais de 3.000 anos. É cientificamente comprovado e indolor. E como já falamos, né, não tem efeito colateral nenhum. É uma técnica reconhecida pelo SUS e pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, assim, a auriculoterapia, ela age por estímulo na região da orelha. É completamente indolor, não é porque ela age por estímulo que a criança vai sentir dor, né? E na minha técnica, o bebê fica pouco tempo com cristal na orelha. E o fato de ser uma orelhinha muito sensível, não precisa de muito estímulo da mãe, tá? Dela ficar apertando lá algumas vezes ao dia, como eu indico para os adultos, que é o normal. Né? Ao colocar o cristalzinho com microporo na orelha e pressionar, já vai estar fazendo o estímulo, tá? A gente já disse isso aqui, né, que nunca aconteceu, do cristal cair dentro do ouvido, né? E dos efeitos colaterais, que não tem efeito colateral nenhum, a mãe pode ficar completamente segura. Muito bom. Isso é muito importante, né? Da mãe ter essa noção, né? Quanto mais natural, melhor, né? E óbvio, se o pediatra indicar um remédio, aí beleza, vai lá e dá. O grande problema é entrar na farmácia, e a gente sabe que tem lá os remedinhos para cólica, remedinho para isso, remedinho para aquilo, e começar a atacar ali na criança sem essa orientação médica, né?
Pois é química, né? Então, assim, você me conhece, você sabe o quanto eu estudei para chegar até aqui e falar dessas técnicas naturais, né? E aí, a Então, mãe a partir de... pode fazer, né? Porque a gente esqueceu de falar, eu esqueci de abordar o medo de sair de casa, porque é um medo válido, né? Com relação, eu pelo menos eu tinha muito medo, até de receber visita em casa, na verdade. E olha que a gente não estava em pandemia na época, né? Porque a criança, antes de tomar as vacinas, está muito exposta a tudo, né? Pois é. Defesa. Mas a Então, tem mãe que ter pode muito aprender. cuidado. Tem alguma restrição? Qualquer mãe pode aprender a fazer auriculoterapia? Qualquer mãe pode aprender a usar a auriculoterapia no bebê dela, no bebê da vizinha, porque é uma técnica natural. Isso aí não tem problema de indicar como chá de umbigo, tá? E é super Qualquer mãe pode simples, aprender. né? Eu posso Super falar simples. isso, né? Eu vou até contar aqui agora a história, né? No dia que a gente estava aqui, aí eu É, privilegiada de ter uma sócia como você, porque é o que eu falo, né? Se a gente tivesse aberto uma loja de chocolates, eu ia comer chocolate. Como a gente abriu um espaço, né, de terapias, então eu recebo essas terapias aqui. E um dia eu não estava lá muito bem, com uma rinite muito atacada, você aplicou os cristalzinhos todos na minha orelha para poder me ajudar. Só que foi. você também estava com um problema, que você estava com um problema Da urinária, infecção urinária, da cistite, né? da cistite. E aí você marcou os pontos para eu Foi. colocar. E aí eu peguei, nunca tinha na vida pegado lá naquela pinça e na placa dos cristais, só visto, né, muitas vezes. E eu peguei, você marcou os pontos, eu fui lá e Uhum. apliquei em você. Então, assim, óbvio que foi com a sua orientação, com tudo bonitinho, mas foi um negócio muito simples, né? Não tem segredo. Vai, pula. Sim, e foi incrível que a dor que eu sentia no dia seguinte eu já não estava sentindo mais, viu? Pois Então, você é. colocou no ponto certo, É só saber o ponto certo, né? realmente. Pois E é. óbvio que para a mãe poder fazer em casa, ela vai ter que ter uma orientação, vai ter que aprender. E no caso da auriculoterapia infantil, ela vai ter que aprender com você, que é a pessoa que desenvolveu Sim. essa técnica aí para tratar de crianças, né? Uhum. Desenvolveu os Isso mesmo. protocolos. Mas para essa mãe que tem medo de sair de casa e é um medo válido, tem que ter medo mesmo, essa é uma opção, né? Isso. É uma opção simples, né? Prática, barata, que ela vai ter uma placa em casa, Barata. Isso muito também barata. Uhum. muito válido, né? Uma placa custa o quê? Menos de R$ 10. Com Menos 70, de R$ 10. se eu não me Sim. engano, custa R$ 5 alguma coisa, aí coloca lá Com 70 pontos. com 70 pontos. E você vai colocar isso na criança, você vai usar quantos pontos se for um bebê? 2, 3 no máximo. Pois é, 3, 4 no máximo. Uma criança Então para vai passar durar. cólica, para passar dor, para passar gases, refluxo. Você viu que eu coloquei 3 pontinhos só na bebezinha e no terceiro dia já estava bem. Sensacional, sensacional. É muito importante que as mães saibam de tudo isso, né? Não só que elas não precisam ter medo, mas dessa possibilidade que é a auriculoterapia, que é 100% natural e confiável e tem base científica e existe. Uma coisa que não dá certo não existe, não sobrevive 3.000 anos, né? Não, De não, jeito não nenhum. sobrevive mesmo, né? E aí, Tia Glaucia, agora vamos. Tudo bem, já ajudamos a mãe a entender que ela não precisa ter medo da auriculoterapia no bebezinho dela, que ela, inclusive, se ela quiser, ela pode aprender e ela pode fazer em casa. Agora, e na prática, né? A mãe está em casa agora, com o bebê lá, se contorcendo de dor, e ela ainda está lá naquele desespero, não sabe o que fazer. Já a avó já falou, o fulano de tal já falou, não sei o que já falou, aquele monte de coisa na cabeça dela, e é comum a gente ficar meio desbaratinada mesmo. Qual que é uma dica para ela nesse momento? Parar, sentar e decidir o que fazer. Então, eu vou indicar aqui 3 passos para ela fazer, tá? Primeiro que ela anote numa folha de caderno todas as alternativas que ela encontrar, tá?
Depois, para cada alternativa, ela responda se essas perguntas que eu vou falar agora, né, faz sentido. Tá? Quem está me indicando isso? Essa pessoa é qualificada para este tipo de instrução? E qual a formação dela? Quantos resultados positivos existem para essa alternativa? Existe a possibilidade do meu filho ter algum efeito colateral com isso? Tá? Depois de responder, só de ler as respostas, né, ela vai saber qual escolher. Porque quando a gente coloca as ideias no papel, elas se organizam. E as respostas vêm, naturalmente, né? Com isso, a mãe vai ter menos medo na hora de escolher o que usar para lidar com os problemas que estão fazendo a criança sofrer e não dormir à noite, sabe? É muito simples. É uma dica muito simples mesmo e que faz todo sentido, né? Porque quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está vivendo ali o momento, está sentindo a dor de ver o filho sofrendo, de ver o filho chorando e sem saber o que fazer, a cabeça da gente começa, né, a não Sim. processar muito, né? Vai Não sabe o que na fazer. base da emoção, né? Uhum. Inclusive, eu estava lendo um dia desses aí, um desses coaches aí, falando sobre como que é o processo de tomada de decisão, né? Que o emocional, ele age mais rápido. Então, às vezes, você tem que usar algumas técnicas para deixar o Sim. racional agir. E o que você acabou de falar é basicamente isso, né? É uma forma de assentar as ideias, vamos dizer assim, de colocar, organizar as ideias para, com base nisso, tomar uma decisão. E aí você vai, por mais que a pessoa vai inchar, dá super certo. Ah, tá, essa pessoa é o quê? Ela é uma enfermeira? Ela é uma terapeuta? Ela é uma médica? Pois é. Não, Uhum. ela não é nada disso, ela é administradora. Então, já tem aí um ponto negativo. Ah, já deu certo? Em quantas pessoas? Quantas pessoas que realmente usaram essa técnica e deu certo? É cientificamente Isso comprovado? aí. Não. Uhum. Então, minha filha, risca da sua lista isso aí para poder usar o medo ao seu favor, né? Porque Isso é o importante, ter as coisas certas, né? sim. O importante é a mãe, né? Sei que é difícil, né? Naquele momento que ela está vendo a criança ali sofrendo de dor, mas ela tem que colocar o pé no chão e tentar equilibrar o racional com o emocional, né? E entender o que é melhor para o filho dela, né? Exatamente. Dessa forma funciona perfeitamente. E a gente já sabe aqui que quando ela for colocar essas alternativas, que ela já tem a indicação, né, para colocar lá na listinha, auriculoterapia, indicada pela bióloga, terapeuta, especialista em medicina funcional chinesa, e mais uns 15 certificados de curso que a gente tem na parede. Isso aí. Na live a gente grava lá para as mães verem todos os seus certificados de curso. O que te gabarita a dar esse tipo de indicação e com vários resultados já comprovados, né? E temos nossas criancinhas que vêm aqui, que todas fazem uso da aurícula e os resultados são excelentes, né? Então, a aurícula Sim, tem que estar ali nessa listinha, né? Como eu te disse, né? A minha descrença fez com que eu estudasse muito para chegar até aqui e tratar das crianças, né? Que é o bem mais precioso que uma mãe tem. Então, assim, com base nos meus estudos, eu aplico todas essas técnicas com muita segurança. Maravilha. Então, mamães, não deixem que o medo, que essa mentalidade aí, que elas te impeçam de experimentar essa técnica, né? De Sim, usar essa técnica no seu filho, porque esse medo pode te impedir de fazer aquela cólica passar e pode estar te impedindo de dormir a noite toda, que é o sonho de toda mãe, né? Então, essa mentalidade pode estar impedindo seu filho de dormir a noite inteira e, consequentemente, você também, né? É é isso, isso né, aí. Glaucio? É isso Então é aí. isso. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Acho que foi muito Nada, adorei falar bom. de auriculoterapia, que foi um desafio para mim em algum momento da minha vida, né?
Outro dia eu conto a história também de um ponto de auriculoterapia que eu fui desafiada a conhecer, tá? É uma história engraçada também. Deixa mais para frente. A gente conversa e ri um pouquinho dela. Maravilha. Nas próximas, aguardem as próximas Hora Criança Pix, É. né? Então tá, Tia Glauce, muito obrigada e até a nossa próxima live. Até a próxima. Um beijo, mamães. Tchau, tchau. Tchau, tchau.